Sejam bem-vindos a mais um Pod Sou Leve. Hoje, mais uma vez aqui nesse episódio, a gente vai falar sobre os pilares da medicina do estilo de vida e hoje sobre o sono. E para falar desse tema que é tão relevante, né, na nossa saúde, principalmente na saúde endócrino-metabólica, eu trouxe uma convidada super especial, a doutora Roberta. Vou ler aqui a apresentação. Ela é pneumologista e é médica do sono. A Roberta fez residência em pneumologia e medicina do sono no Hospital das Clínicas da USP e atua há 17 anos no cuidado de pacientes com distúrbios respiratórios e do sono, incluindo análises de polissonografia. E a missão da Roberta é ajudar as pessoas a viverem melhor por meio de um sono de qualidade e de uma respiração saudável, o que combina totalmente com essa nossa filosofia de medicina do estilo de vida, e é por isso que ela está aqui hoje como minha convidada. Obrigada, Roberta. Eu que agradeço a oportunidade. Eu entendo que o sono, ele é a base dos outros pilares. Se a gente não tiver um sono de qualidade, você não tem disposição para fazer exercício, você não faz boas escolhas alimentares, você não se relaciona bem. Então, eu considero que o sono pode ser a base aí e às vezes é um dos mais difíceis da gente conseguir ajustar, né? Com certeza. Eu estava falando, né, aqui agora há pouco que, eh, o sono parece mágico, né, quando você tá aquele dia que você tá mais cansado, que o dia tá mais puxado, você sente o corpo pedindo, assim, socorro. Umas 3 noites de ajuste, assim, de higiene do sono parece que devolve a vida pra gente. É algo, assim, que, realmente revigora. E aí volta tudo, aí você tá mais disposto para poder trabalhar, você tá mais disposto para poder treinar, você se alimenta melhor, é aquela cascata. Mas, Roberto, queria que você me contasse um pouco, assim, de como você, né, trabalha diretamente com doenças do sono, como essas doenças, assim, né, quais são as mais comuns que você Uhum. tem no consultório e como elas influenciam, né, isso daí que a gente está falando sobre a questão, principalmente endócrino-metabólica, a gente sabe que tem muita, a gente vai falar, né, ao longo do episódio sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco, assim, uma explanação geral, assim, Uhum. sobre as doenças do sono que você trata. A lista de doenças do sono é enorme, mas disparado as mais comuns são insônia e apneia obstrutiva do sono. E a gente associa uma terceira aí que é a privação do sono, que hoje também é um problema muito frequente. A gente brinca que a nossa sociedade ela está privada cronicamente de sono. Prioriza-se tudo e esquece um pouco do sono. Então, quando a gente pensa na apneia obstrutiva do sono, as pessoas às vezes pensam que ronco é algo que só incomoda quem está dormindo do lado e esquecem que ele pode ser um sinal de que a via aérea está ficando estreita, que está fazendo essas paradas da respiração. E aí vem toda uma várias consequências dessas paradas repetidas durante o sono. Então a gente tem que chamar a atenção de que roncar não é normal e que estar cansado durante o dia pode não ser só uma alteração laboratorial, pode ser falta de sono, um sono de qualidade ruim, né. Então acho que as pessoas às vezes, elas ficam tentando buscar, tá faltando tal vitamina e esquecem da principal forma de recarregar a energia que é dormir. E isso, pra gente no consultório é desafiador, porque assim, muitas vezes a gente se depara com pacientes que vêm com exames normais, e aí quando a gente vai avaliar a rotina, a gente nota que tem ali questões que devem ajustar, inclusive a questão do sono. E tem também aquele desafio de entender pra gente no consultório, como médicos não especialistas em sono, em como se aquele sono está sendo reparador, porque tem paciente que fala: "Ah, mas eu durmo 8 horas de sono", mas aí no dia seguinte está cansado, os exames estão todos normais. Então, Uhum. é um desafio também para a gente conseguir identificar o quão esse sono tem sido reparador, e aí qual que é a dica aí que você dá para. Uma forma de avaliar, de ver se o sono é bom, é pensar assim: você tem dificuldade para iniciar o sono? Se não tem, ótimo. Tem dificuldade para manter o sono? Ou desperta antes do horário que você gostaria? Porque essas são as queixas relacionadas à insônia, né? A insônia é justamente uma dificuldade para iniciar o sono, uma dificuldade para manter o sono ou desperta antes. Então, se a pessoa não tem essas queixas, se ela acorda no dia seguinte com a sensação que descansou, tem energia para passar o dia, passa bem, não tem sonolência,
ela está dormindo bem. Agora, não tem qualquer uma desses fatores não estão bons, aí você já começa a chamar atenção que algo não está bom. Porque às vezes as pessoas perguntam muito, né: "Quantas horas de sono eu tenho que dormir?". E o que me chama atenção, agora eu pensei aqui, que as pessoas às vezes falam assim: "Qual é o mínimo de horas que eu posso dormir?". Porque as pessoas querem produzir, querem fazer mais, e elas querem saber assim: 7 horas tá bom? 6 horas tá bom? Então a gente fala que em adultos gira em torno de 7 a 9 horas, e cada um vai identificar a sua quantidade de hora ideal. Então, como que a gente vai saber? Várias noites seguidas dormindo uma determinada quantidade de horas, se você fica bem no dia seguinte, quer dizer que aquela é a sua quantidade. Então, a gente já acaba se conhecendo, né? Uhum. Quando eu, por exemplo, eu gosto de 8 horas. Quando eu durmo menos do que 8 horas, eu sinto que o meu dia não flui tão bem, eu já fico menos disposta. Então, cada um se conhecer, isso é super importante. Legal. E sobre o que a gente estava falando aqui também, sobre a apneia do sono, sobre a questão da apneia do sono, que é uma queixa muito habitual para a gente da endócrino, pacientes que têm obesidade, né. Então, Uhum. assim, a gente sabe também que não dormir bem para o paciente obeso, eu costumo falar com os pacientes que é como um ciclo, uma coisa alimenta a outra. Então, o paciente obeso, ele tem um risco maior de ter apneia do sono, o paciente com apneia do sono aumenta a questão da obesidade. Eu falo sempre para os pacientes, na hora do sono acontece uma verdadeira faxina metabólica, então se você não dorme bem, o dia seguinte vai influenciar totalmente no seu metabolismo, na questão hormonal, leptina, grelina, gasto energético, percepção de fome, saciedade. E aí, na prática, a gente, né, faz ali uma avaliação inicial com aquele paciente, analisa, né, os riscos de apneia e tem as polissonografias, né, para a gente poder conseguir identificar isso. Hoje eu uso a polissonografia do tipo 4, que é aquela ali de rastreio inicial, e quando identifica, a gente encaminha, né, para o médico do sono para avaliar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. A obesidade, ela é a principal causa de apneia, tanto é que as pessoas às vezes acham que só pacientes obesos têm apneia e falam: "Ah, eu sou magra, tô tendo apneia, não é possível". Mas tem vários outros fatores, mas de fato a obesidade é o principal. E é exatamente isso que você falou, né, o obeso aumenta a obesidade aumenta a chance de ter apneia, e ter apneia dificulta as chances de você emagrecer, então aumenta a obesidade. E como que isso acontece? Por que que dormir mal piora? Você acorda com menos disposição de fazer exercício, você tem essa desregulação, como você citou, né, de grelina, leptina, você aumenta cortisol. Então, todos os fatores que aumentam a obesidade, você aumenta quando você tem um sono ruim. Então essa relação obesidade-apneia tem que ser cortada, né. E aí a gente brinca que o sono vai ser o primeiro passo, porque quando você dorme bem, acorda mais disposto e aí consegue fazer os outros pilares. É bem legal, assim, quando o paciente aceita que ele precisa tratar a apneia, e aí depois ele segue pra diminuição de peso e tudo mais. E como é que a gente faz para os pacientes fazerem as pazes com o CPAP? Olha só. Porque, assim, o tratamento, muitos eu já tive, né, conversas com alguns pacientes, e aí nessa questão do encaminhamento: "Ai, doutora, mas eu vou ter que usar o CPAP?" Eu falei assim: "Olha, não sei, aí é a doutora Roberta que tem que". Então, muitos chegam realmente com esse receio e um preconceito, eu digo que é um preconceito em relação ao CPAP, porque a gente nunca dormiu de máscara, né, então as pessoas imaginam que aquilo ali é uma coisa muito desagradável. Só que quando a gente conversa com os pacientes que têm muita sonolência, que têm muitas queixas relacionadas ao sono, eles amam o CPAP. E às vezes eles amam na primeira noite, porque aquele cansaço que a pessoa sente, assim, quando acorda, já não tem vontade de fazer nada, na primeira noite que ela usa o CPAP, ela fala: "Nossa, mas é isso mesmo? Melhora assim?". Então, muitas pessoas melhoram muito rápido. Então eu falo com os pacientes: "Olha, vamos combinar? Não pensa a longo prazo, vamos pensar a curto prazo? Faz uma experiência, me dá um voto de confiança e vamos começar experimentando". E aí tem alguns fatores que ajudam nessa adaptação a longo prazo. O primeiro é a gente explicar para eles o que é a apneia. As pessoas às vezes não sabem o que está acontecendo
a garganta relaxa, fecha, o ar não passa, quais as consequências da apneia, né, o que que ela traz a curto e longo prazo. Então, a pessoa compreender essa parte da educação relacionada à apneia é super importante para a gente aumentar a adesão. Compreender como que o CPAP funciona, porque às vezes algumas pessoas falam assim: "Nossa, é como se eu estivesse na UTI". E aí eu explico para eles que não tem nada a ver, é um ar que vai entrar no seu nariz sob pressão, que vai abrir a garganta, e aí você vai poder dormir, relaxar, e a garganta não vai fechar. Então, quando eles começam a compreender um pouco mais como é que funciona, facilita. E aí, fazer uma boa escolha de máscara, porque existem muitos modelos. Hoje a tecnologia também ajuda bastante nisso, né? Muito, muito. E aí, às vezes, as pessoas chegam e falam assim: "Não, eu quero o modelo tal, porque minha vizinha usou e falou que é o melhor". E aí eu falo para eles: "Olha, experimenta, faz a sua experiência, porque o seu rosto tem uma conformação diferente da sua vizinha, sua maneira de dormir, então cada um tem que escolher a melhor máscara". E isso que você falou da tecnologia é outra coisa que ajuda muito, porque hoje a gente consegue acessar os dados do aparelho de casa. O paciente, eu acesso do meu consultório o CPAP do meu paciente em qualquer lugar do mundo. Então, quando você tem esse acesso, qualquer desconforto que ele sinta, a gente consegue rapidamente ajustar. Então, você aumenta muito a chance de adaptar. Então, quando o paciente chegar para você e falar assim: "Ai, socorro", calma, calma, vamos devagar, vamos dar um voto de confiança, vamos experimentar, porque o paciente é peça ativa no tratamento, né? A gente não Sim, pode impor nada. claro. Então, ele tem que ser convencido que aquilo ali é bom para ele. Tá, e aproveitando que a gente tá falando, né, da questão do tratamento em si, da apneia do sono, a gente teve aí recentemente a aprovação da tizepatida também para apneia do sono. E como você tem visto isso, assim, em consultório, em comparativo, por exemplo, com o CPAP, a tizepatida, às vezes um paciente que tem uma apneia mais leve, iniciar por esse meio? Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Então, o que que a gente tem que entender em relação à tirzepatida? O efeito dela na apneia foi via redução de peso. Então, ela só está indicada para aqueles pacientes que têm apneia secundária à obesidade. Só que, às vezes, alguns pacientes não têm só obesidade como fator de risco. Às vezes, é um paciente que tem obesidade e tem um queixinho pequeno, que vai deixar a via aérea mais estreita. Então, ele pode emagrecer, diminui mesmo o índice de apneia, mas não zera. Então, a redução de peso sempre está indicada, independente da causa da apneia. Se ele tem aumento de peso associado, a gente vai reduzir. Mas e aí, eu vou adiar o início do meu tratamento só usando a tirzepatida? Isso é uma coisa que a gente tem percebido. Alguns pacientes falam assim: "Não, mas estou emagrecendo, depois a gente trata". E aí a gente tenta mostrar para eles que às vezes vale a pena associar os 2, se é uma apneia grave, né, considerando que seja uma apneia grave. Associa, começa o CPAP, começa a tirzepatida, vai diminuindo de peso, depois que chegar numa uma redução de peso considerável ou chegar no peso ideal, refaz a polissonografia. Se tiver sem apneia, a gente para de usar o CPAP. Esse seria o melhor dos mundos, mas nem todo mundo está disposto. Então, a gente tem visto alguns pacientes adiando o tratamento, e aí nesse período eles estão expostos ao risco, porque querem esperar. A perda de peso com ela é muito significativa, né? Sim. E aí esse estudo mostrou que uma porcentagem, uma parcela dos pacientes conseguiu parar de usar o CPAP, mas não foi a maioria, né. Então, Uhum. podemos usar, mas o ideal é se a gente puder associar os 2 tratamentos, é melhor para o paciente, né. Tá, então a questão é o que a gente faz na prática, né, individualizar, porque existem pacientes e pacientes, e aí não é só sobre a obesidade, tem essas outras questões que você trouxe também. Exatamente. Legal. E outra coisa também que muito na moda aí, que são o uso das melatoninas, né, assim, antes tinha uma questão muito do uso, até eu via também indiscriminado, de medicamentos para dormir. Então assim, Uhum. o vizinho tem um clonazepam ou um Zolpidem, alguma coisa assim, vou tomar. Então, agora com essa questão da comercialização da melatonina, assim, como um suplemento e tudo, é uma coisa que tá bem em alta, bem fácil de encontrar, e eu vejo que muitos pacientes já chegam no consultório tomando: "Ah, não, porque eu tomo a melatonina para dormir". E aí a gente sabe que a questão da melatonina, ela é para um ajuste de ciclo circadiano e não como um remédio Exatamente. para dormir. Então eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. As pessoas elas
estão utilizando a melatonina para um objetivo que ela não é capaz de fazer. Então fala assim: "Ai, não estou com sono de qualidade, vou tomar porque eu quero dormir melhor". Ela não tem esse poder todo. Então, a orientação que a gente dá é que as pessoas não usem sem indicação. E o grupo que tem indicação de usar é um grupo mais restrito, né, são os trabalhadores de turno, são, às vezes, pessoas que podem ter uma redução da produção, idosos, mulheres na menopausa, usuários de beta-bloqueador, são alguns grupos que a gente pode realmente ter benefício. Então, o que a gente fala? Capricha no seu preparo do sono, faz um pré-sono, uma rotina pré-sono bem feita que vai fazer um efeito muito melhor do que essa gominha ou as gotas da melatonina que você está usando. O efeito para te dar um sono de qualidade vai ser muito maior, mas as pessoas preferem, né? É mais fácil o caminho do remédio do que da mudança de hábitos, que é o que a gente tem que fazer, né? A gente Sim. desaprendeu a dormir. É isso aí. Eu tinha falado também hoje mais cedo sobre a síndrome do estilo de vida ruim. Então, assim, hoje em dia é normal dormir pouco, produzir muito, exercício físico quanto dá, e o alimento é uma forma de recompensa. Uhum. Então, assim, normalizou-se ter, às vezes, uma vida corrida demais, e mesmo com exames no dia a dia, muitas vezes normais, futuramente, uma hora essa conta chega. Então, assim, essa repetição dentro desses hábitos ruins leva a uma síndrome do estilo de vida ruim que futuramente vem a desenvolver doenças. E esse pilar do sono faz muito sentido que a gente tenha um bastante cuidado sobre isso, porque é como você tinha falado, né, aqui nos bastidores um pouco mais cedo. O paciente prioriza fazer atividade física, mas a janela de sono fica muito curta, ele não descansa, e aí não, a conta não fecha, porque não adianta você fazer atividade física se você não tem um sono reparador para metabolizar aquilo ali também. Exatamente. Quando eu comecei a estudar medicina do sono, eu li um livro chamado Ladrões de Sono. Ele mostra, tudo que a gente vai fazendo que vai roubando horáriozinhos do sono. Então, assim, comprei um animal de estimação, tem que levar para passear, tiro meia horinha do sono. Quero fazer exercício, vou acordar meia hora mais cedo. Quero fazer um curso, vou dormir meia hora mais tarde. Então, várias coisas a gente vai priorizando e vai roubando horas do sono. Então, a gente tem que lembrar a importância que ele tem e guardar um espaço para ele, porque ali não é só descanso do corpo, né? Processos metabólicos importantes estão Sim. acontecendo durante o sono. Então, às vezes, a pessoa fala: "Ah, mas eu não sinto, eu fico bem durante o dia quando eu durmo". Ontem mesmo eu ouvi uma colega médica falando que ela dorme pouco, porque ela quer acordar 4h30 para fazer exercício e, às vezes, vai dormir mais tarde porque está assistindo alguma aula, e ela não sente o problema. Eu falei assim: "Olha, hoje talvez você não esteja sentindo, você está ativa, você é uma pessoa com mais energia, mas a conta chega, né. Então E a gente está falando de saúde endócrino-metabólica, né, enviesado aqui, mas a gente também lembra, né, de saúde cardiovascular, de imunidade, a questão do próprio envelhecer, né, como a gente está falando aí, mulheres na menopausa. Então, assim, tudo isso tem influência, né, na questão degeneração do, cognitiva, né, né, assim, o risco Alzheimer, Alzheimer. então isso tudo a gente tem que lembrar que o sono, ele é muito importante para isso, né. Então a bandeira está levantada, Tá. não Com esqueçam do toda sono, certeza, com toda porque certeza. E é isso daí. A gente, né, trabalha focado nos pilares da medicina do estilo de vida, que faz todo sentido, que é você dormir bem, você se alimentar bem, você se movimentar, fazer gestão de estresse. Então, assim, tudo isso organizado, construído, otimizado, vai levar a uma vida mais plena em tudo, né, na nossa vida. exatamente. E mais longa, né. É Saiu, mais longa, recentemente um estudo mostrando, que tratar, por exemplo, vamos falar da apneia do sono, que foi esse estudo. Tratar a apneia do sono com CPAP diminui a mortalidade em 55% e de causas cardiovasculares em 37%. Então, assim, aumenta a sobrevida tratar a apneia, consequentemente dormir bem também. Então, isso tudo a gente tem que levar muito em consideração, né. pacientes fazerem as pazes com CPAP, É, precisa. com CPAP e com sono. Com o sono também. Olha só, e sobre o monitoramento também de sono, né, que é uma coisa também que tá
em alta aí, Os smartwatches no os caso? relógios É. e tudo. Eu vejo que é muito bom para um determinado grupo de pacientes e chega a ser muito ruim para outro. Para quem que eu acho bom? Aquelas pessoas que às vezes não priorizam o sono, não têm dificuldade para dormir, mas não priorizam o sono. E aí quando elas olham de manhã, falam assim: "Meu Deus, só dormi 4 horas e meia". Aí no outro dia: "Nossa, só dormi 5 horas". E aí no final da semana fala: "Nossa, todos os dias eu dormi muito pouco". Isso chama a atenção, a pessoa começa a ficar ligada, a ficar atenta de que o sono está ficando muito curto. Mas existe o outro lado. Às vezes as pessoas mais ansiosas, mais preocupadas, elas começam a ficar, eh, muito ansiosas, porque elas olham e falam assim: "Nossa, eu só tive tantos minutos de sono profundo, eu só tive tantos por cento disso, eu acordei". Então isso acaba Pode gerando gerar mais gatilho. mais gatilho. E aí ela já deita preocupada, por que que ela não consegue mais dormir, ela dormia tão bem, e aí desencadeia. Então, não é para todo mundo, né, a gente tem que pensar, se tá causando ansiedade, para de controlar. Vamos controlar com o médico olhando, fazendo um diário do sono mais tranquilinho, de papel, que seja, mas não deixar isso aí virar uma busca pelo sono perfeito, né. Tem até um termo como é? Eu esqueci o nome do termo que fala que é a busca do sono perfeito. Uhum. E aí a gente não precisa disso, também são os polos, né, a gente não precisa nem dormir mal e negligenciar o sono, mas também não pode colocar ele para gerar mais estresse, tem que ser leve. Tá. Tem algum aparelho que você confia mais? Alguma marca, alguma coisa assim? Eu não Tem. faço, tá, monitoramento. Eu nem tenho smartwatch, esses É. relógios de treino, de sono, nada. Eu sou toda natural ali Eu nessas não métricas. conheço todas as marcas, assim, né, mas teve um estudo recente que fez uma comparação com um relógio da Apple e um da Samsung, e o da Apple teve melhor correlação com polissonografia, uma correlação até muito boa. Eu Uhum. acho que pode ser que com o tempo a gente tenha avanços nesse tipo de monitoramento, a gente pode associar, porque os relógios hoje conseguem olhar a saturação, eles conseguem, eh prever fase de sono através de, registro de movimento. Então, assim, as coisas estão evoluindo. Hoje tem um que é monitor por anel, então tem Uhum. muita coisa surgindo. E eu acho que a gente não pode eh, acreditar totalmente e falar: "Larga Uhum. tudo e vamos só nisso", mas também a gente não pode descartar, porque as coisas vão evoluindo, as tecnologias vão chegando e a gente tem que É, acompanhar. porque às vezes o paciente chega, né, no consultório falando: "Ah, porque meu relógio registrou e tudo", e aí tem, né, existem marcas e marcas, e aí É. pra gente ver a confiabilidade disso também. É. Eu não vou saber te dizer, assim, bem profundamente, mas eu sei que teve esse artigo que comparou esses 2, até mesmo com a oximetria que eles medem, Uhum. que o da Apple foi mais assertivo do que esse da Samsung, mas foi o único artigo que eu vi já. Tá, legal. É, mas fazendo acho que o básico, né, também, assim, como a gente está falando aqui de identificar distúrbios, de identificar a necessidade ou não de fazer algum tratamento, a questão de usar ou não, né, quando cabe usar melatonina ou usar algum indutor do sono para paciente que precisa. Acho que as práticas também de habilidades de higiene do sono, acho que é uma coisa que é muito, muito, muito importante. É engraçado que desde a época da faculdade, assim, todos os colegas que eu tive próximos que passavam em psiquiatra, em colegas, né, médicos do sono e tudo, sempre traziam essa questão da higiene do sono, mas às vezes com uma dificuldade de aderir. E eu sempre falo, até com os meus pacientes e com colegas pontualmente, eu falo: "Gente, façam", porque são coisas, assim, que parece que alguns falam: "Ah, mas não vou fazer. Ah, é bobagem". É. E eu sempre falo assim: "Faz, testa durante alguns dias, uma semana e vê". Porque, assim, como a gente estava falando aqui antes também, né,
Para quem não tem um distúrbio do sono grave que vai precisar de algum tratamento específico, a higiene do sono ela funciona perfeitamente. Eu sou Exatamente. prova viva disso. Se é uma semana que eu tô me sentindo mais cansada, com rendimento pior, que eu sei que tem a questão ali da minha rotina, às vezes aula até mais tarde, ou alguma tarefa ali que me encurtou o tempo de sono, ou a qualidade do sono não tá legal. 3 dias fazendo o dever de casa, parece que tira com a mão, é mágico, assim, eu sou outra pessoa. Então eu falo com o É paciente, bom, falo, né? faz que funciona. E é tão bom acordar disposto, pronto para o dia, né, pronto para a vida. Eu falo assim: "Gente, dormir bem é muito bom". O você não te porque quando tá cansado, gente, chega a doer, né. Dói, você fala: "Gente, quando eu durmo menos do que eu preciso", eu falo assim: "Gente, é dolorido, dá passar o dia é sofrido". Então, assim, você ter essa disposição para tocar o seu dia é muito bom. Você falou uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar também, que assim, as medicações, elas ainda têm espaço no tratamento dos distúrbios do sono, da insônia, Não, né, tem, com principalmente. Tem certeza. espaço, mas nunca sozinhas. Sempre com essas medidas comportamentais. E quando a gente fala higiene do sono, é uma abrangência maior até, né, porque é fazer uma rotina pré-sono bem certinha para você condicionar o seu cérebro que quando eu desligo os eletrônicos, tomo um banho quente, passo um hidratante todo dia, aquele mesmo cheirinho, coloco camisola, sento para ler alguma coisa, ouvir alguma coisa, fazer alguma atividade que me desacelere, logo depois eu vou dormir. Então, todo dia você fazendo uma rotina, cada um vai fazer a sua, de acordo com a sua realidade, todo dia você fazendo aquela rotina, você está condicionando o seu cérebro que ali agora vai ser a hora de dormir. E aí o ambiente tem que estar agradável, você fazer técnicas de relaxamento, limitar a cama só para dormir, não ficar trabalhando na cama. E muitas pessoas, inclusive, falam assim: "Você está falando que eu tenho que sair da cama quando eu não consigo dormir? Mas se eu sair da cama, aí que eu vou acordar". E é justamente o contrário, quando a gente fica sem dormir na cama muitas horas tentando dormir, você está associando cama à ansiedade, à angústia, aí você já deita pensando assim: "Nossa, que hora que eu vou acordar hoje? Ai, eu queria tanto dormir, era tão bom quando eu dormia". E os pacientes falam que é assim mesmo, que eles já vão deitar na cama pensando como é que vai ser, já sofrendo, porque eles sabem que a noite vai ser ruim. Isso aí é péssimo, né, para conseguir dormir. Então, fazer uma limpeza, fazer um detox para poder conseguir dormir é super Uhum. importante. É isso. Alguma dica final aí pra gente sobre essa questão do sono, da importância do sono na nossa saúde, além dessas, né, que você falou da questão da higiene do sono? Eu acho que a gente não pode se conformar em dormir mal. Se estiver ficando cansado, se não está descansando, busca ajuda. Tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar. Então, assim, roncar não é normal, ficar cansado não é normal, passar o dia bocejando não é normal. Se incomode com isso e busque ajuda, porque dá para melhorar. E, consequentemente, você vai melhorar todos os outros aspectos da sua vida. Então, essa ficar inconformado porque não está dormindo bem, eu acho que é o mais importante. Ótimo, é isso daí. Então, eu sempre levanto super essa bandeira do sono no consultório, principalmente, né, por essas questões que trato muitos pacientes ali com obesidade, e dormir bem, assim, é a cereja do bolo É. nesse tratamento, assim, faz todo sentido, porque não adianta só fazer toda a prescrição às vezes, muitas vezes o paciente vai precisar tratar com medicação, mais a parte dietética, mas sem um sono ajustado, a gente se esbarra naquela situação: "Poxa, mas por que que o peso não tá descendo? Por que que não tá melhorando?". E aí aquele paciente que tá ali, ainda muito cansado, indisposto, não consegue, né, ter usufruir de todos esses benefícios de quando o paciente começa mesmo perder peso, porque o sono ainda não está ajustado. Então, assim, Exatamente. eu sempre vou, sempre é um pilar que eu abordo, né, com os pacientes, tento entender um pouco melhor sobre como é esse sono, e faz todo sentido essa organização. Ai, sim. Tá? Queria te agradecer, tá? Por esse bate-papo.
Como eu falei, né, o sono é um pilar muito, muito, muito importante, como não só endócrino, mas para todo o nosso corpo, pra nossa saúde, para o nosso envelhecimento saudável. E foi um prazer dividir essa mesa hoje com você. O prazer foi todo meu, eu agradeço a oportunidade da gente trazer mais informações, eh, com embasamento sobre sono, né, porque a gente vê falar em sono está na moda, então a gente tem que buscar sempre, informações que tenham algum embasamento para a gente poder ajudar mais pessoas a dormir melhor. Obrigada, Eu que Roberta. agradeço. E esse foi Gente, mais um episódio do Pode Sou Leve. Vejo vocês no próximo.